apresenta o programa Alma Gaúcha. Todo sábado, das 10 ao meio-dia. Com a apresentação dele, Alessandro Brinque. Aqui na Lisboa FM. Buenas noites, gauchada amiga. Sejam todos bem-vindos. Está começando agora o programa Alma Gaúcha. O programa que leva cultura, entretenimento, informação, saúde, dicas de qualidade de vida do Goiás para o Brasil e o mundo. Terapia Brinque, a sua coluna no lugar certo. E hoje é um dia especial de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui levando alegria. E se você tem motivos para desanimar, nós temos mais motivos para te alegrar. E hoje teremos convidado especial, nossa companheira e terapeuta Rita, que vai contar um pouco da sua história. Mas o que eu quero falar mesmo para vocês é que a Rádio Lisboa FM, junto com o programa Alma Gaúcha, veio até a Brinker Centro Terapêutico, a Terapia Brinker, a sua coluna no lugar certo, para falar para você sobre saúde. Falar sobre saúde de uma maneira simples, de uma maneira alegre, descontraída. E se você quiser deixar a sua pergunta sobre coluna, pode deixar a sua pergunta aí que nós vamos procurar responder da melhor forma. Sem mais delongas, eu quero falar hoje sobre a saúde da coluna. O que é a coluna vertebral? Quais as patologias da coluna vertebral? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quem não teve um problema de coluna vai ter ainda um problema de coluna. Tá? E nós estamos tendo novidade através da Terapia Brinque, que vai levar informações de como você prevenir, cuidar da sua saúde, porque infelizmente a gente gasta a saúde correndo atrás das finanças, do dinheiro, do tutu, do pila, do money, soja, mas depois gastamos a saúde, gastamos tudo na saúde para recuperar. Então, meus amigos, a coluna que está aqui é a estrutura do corpo. Ela primeiramente foi feita para sustentar uma pessoa, não o mundo. E hoje nós vamos falar sobre a terapia Brinker. Nós não olhamos a pessoa só como uma coluna. Nós olhamos um ser como um todo. O que o emocional, o psicoemocional influencia na parte física. Então a coluna tem 7 vértebras iniciais, são as cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, mais a sacral. Então, às vezes você tem um problema na coluna, mas não é um problema só de coluna. Às vezes é os nervos encurtados, é contraturas, é mau jeito. Então, primeira coisa que eu vou falar para você, nesse momento, tá? É sobre as cervicalgias, que são os conhecidos torcicolos. Os torcicolos dão quando você enrijece os nervos do pescoço, que é o que? Esses nervos do pescoço são o esternocleidomastoide, os escalenos, por excesso de ansiedade, estresse, sobrecarga. Toda vez que você quer cuidar de alguém, lógico que cuidar ou servir é nobre, mas você quer controlar o outro. Toda vez que você quer cuidar do outro, às vezes você quer controlar o outro. E quando não faz do seu jeito, você se chateia. Então, meus amigos, a gente tem que levar a vida com mais leveza. Aqui nós temos o quê? As toraxalgias, que é a dor na pá, nas escápulas, que o pessoal fala. A dor na escápula é o quê? Às vezes insegurança das pessoas, postura. Hoje não é só o pessoal de meia idade, o idoso que tem dor na coluna. Os adolescentes têm dor na coluna por causa de mochila, tablet, jogos, ficam ali muito. Então vem as toraxalgias. E a campeã de todas é o quê? A lombalgia.
é dor aqui nas cadeiras, igual eu falo goiano, método popular, as cadeiras. Então, ela tem uma causa e uma consequência. E você sabe o motivo das suas dores na coluna? A lombalgia dá por quê? Sobrepeso. O sobrepeso força muito. Já contei, né? Eu não sou o mais delgado, o mais magrinho, mas tinha épocas que eu tinha terríveis dores na coluna. Primeiro porque eu não me exercitava como deveria. Eu não me alongava, fazia esforço repetitivo. Comecei a me alongar, comecei a fazer terapia, comecei a me cuidar, a sentir o meu corpo diferente. Dor no nervo ciático, que é o maior nervo do corpo, que nasce aqui nos paravertebrais, desce pelo glúteo e vai até na perna. Você sabe se a sua dor da sua coluna é uma dor mais física, que você precisa mudar um comportamento, uma dor mais emocional, ou é uma dor de esforço repetitivo, ou falta de postura, que é a parte de ergonometria. Então hoje nós trabalhamos multidisciplinar. Eu tenho pacientes que já chegaram ao longo desses 12 anos, que vieram até aqui, que já tinham passado por ortopedista, clínicos, neuro, né, já tinham feito fisioterapia e continuaram com dores. E a gente fez o protocolo, ajudou, daqui a pouco ele volta de novo. Porque ele precisa o quê? Mudar, ele precisa de uma transformação. Obrigado, Náquia, pelo teu depoimento aqui. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E eu vou convidar a nossa colega Rita, tá? Rita Rodrigues, que é daqui, que está participando conosco, tá certo? Seja bem-vinda, Rita. Vai participar e vai contar a experiência dela. Quero apresentar quem não conhece, essa é a Rita Rodrigues, tá? Ela vai contar um pouquinho do depoimento dela. É uma profissional que começou há pouco tempo, mas não é o tempo que faz a diferença, mas sim a dedicação da pessoa. É uma pessoa muito estudiosa, que tem buscado, ela estudou muito aí e tem ajudado pessoas. Hoje tem o próprio consultório dela, né, Rita? Então somos muito felizes, porque tem espaço para todos, não é verdade? A questão é a seguinte, ninguém na área da saúde é concorrente. Valparaíso de Goiás, 250 mil habitantes, Novo Gama mais 200, mais essa região, tem espaço para todos nós cuidarmos das pessoas e fazer a diferença na vida delas. Então, Rita, seja bem-vinda, tá certo? A Rita vai contar um pouco de como que ela começou aqui no Centro Brinker, e hoje a gente acabou se tornando amigo, devido à correria a gente não se encontra muito. Rita, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Minha voz é um pouco baixa, mas espero que dê para ouvir. Bom, exatamente há 3 anos eu cheguei aqui no Alessandro, né, com dores nas costas, muita tensão, postura totalmente, né, debilitada. E ele me ajudou em muitos aspectos, inclusive na postura, que eu não conseguia ficar assim, era assim, né? E era muito difícil, é um hábito, as pessoas né, olhavam para mim e falavam assim, Rita, arruma, você tá muito encabucada, corcunda. E eu, gente, eu não dou conta. E o interessante é que na segunda sessão o Alessandro me colocou numa posição diferente. Eu falei, caramba, eu achava que isso só era possível com aparelho. Aí interessante que quando eu passei pelo espelho, que eu vi que eu tava mais ereta, eu falei, rapaz, não é eu não. Tá diferente, não é verdade? Nossa, mas eu fiquei muito feliz com isso. E uma das coisas que o Alessandro trata junto, né, nas terapias, né? Na forma dele atender, é o emocional. E a gente estava numa crise conjugal muito grande, né? Eu e meu esposo, a gente estava numa dificuldade assim terrível. Por quê? Porque a pessoa aqui é controladora, né? Então queria controlar aquilo que o Alessandro falou no começo. Quando a pessoa é controladora, o que acontece? Tensiona todos os músculos. Então as dores eram devido a pessoa controlar o outro, querer controlar o outro. E eu me lembro muito bem que eu sempre chegava e falava para o Alessandro assim, o Orlando, na hora que eu falava o Orlando, ele, Rita, não é o Orlando, é você.
Cara, mas por que ele fala isso? Ele nem me escutou, nem sabe. É o Orlando assim, o Orlando assado. Não, Rita, não é o Orlando. E eu achava isso muito intrigante. Eu ia para casa chateada, sabe, revoltada. Por que ele não deixa eu falar? Com o tempo, a ficha foi caindo. E eu fui vendo que eu era controladora e que o problema não era o Orlando. Não era o marido. O problema era eu. Você precisava transformar, né? E à medida que eu fui admitindo isso, fui reconhecendo que eu era controladora e que eu queria as coisas do meu jeito e que se não fosse do meu jeito não dava. Se emburrava, né? Isso. Aí o que acontece? Eu aceitei que era eu o problema e comecei a fazer algumas mudanças de comportamento. Certo. E aí quem mudou? O Orlando. O Orlando mudou. Por quê? Porque não era ele o problema. Mas não foi o Orlando que mudou. Foi eu que mudei a visão, né? A forma de ver ele, a forma de interagir com ele. E a nossa vida mudou. Que coisa boa, né? Então, quando o Alessandro trata uma pessoa da coluna, ele não trata só a coluna. Ele trata o casamento da pessoa, a família da pessoa, porque ele faz com que a pessoa entenda qual o procedimento que ela está fazendo que não é adequado. Obrigado. E isso faz a diferença, porque não é só, igual você falou, não é só botar a vértebra no lugar, você tem que botar a consciência no lugar. Peraí, eu estou agindo errado, eu estou tendo uma atitude que não é a mais correta, entendeu? E é essa a diferença da Brinker. Obrigado, Rita. O que chama a atenção, porque ao longo dos anos a gente nem lembra, né, de todas as histórias e às vezes eu pego no pé e tal, e antes eu queria mudar muito o paciente, mas quem tem que querer, né, Rita, hoje você como terapeuta, é a pessoa querer a transformação. Você dá um start ali, mas quem tem que mudar, querer a transformação é a pessoa, né? Então, Rita, que bom que você melhorou. A Rita veio de boa vontade, eu falei, Rita, vem aqui que nós vamos falar sobre saúde da coluna. E ela voltou lá, chegou cedo aqui e tal. E sabe o que é interessante, Alessandro? É que às vezes as pessoas reclamam muito de dor na coluna, né? Reclama. Mas eles querem o quê? Um remédio, um milagre. Não quer transformação. E você tem que ser transformado, porque senão faz aquele efeito sanfona, né? Melhor. Vai e volta, porque você fala, ó, a pessoa tá legal, saiu daqui legal, sem dor. 15 dias a pessoa tá aqui de novo, volta todo rígido, todo cheio de nódulos, né? E assim, quando você tem uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, você aprende a hora de ceder, você aprende que hora de chorar, chora. Hora de sorrir, sorria. Mas não fica reprimindo as suas emoções e nem tentando controlar a emoção do outro. E é isso que é bacana, é você vir aqui por causa da dor na coluna e entender que a sua dor na coluna é porque você tem dificuldade de se posicionar em algumas situações, de envergar diante de algumas situações, né? É verdade. É uma pessoa inflexível. E quando você aprende isso, quando você dá valor, que você é um ser por inteiro, é emoção, é espiritual, é físico. Quando você entende isso, você não volta de 15 em 15 dias. Você vem uma vez no ano só para ver e abraçar e falar, tô com saudade, mas não aquela coisa corriqueira, né? E assim, Rita, te interrompendo aqui, o que eu acho interessante, eu quero procurar mostrar um caminho para a pessoa. Eu não quero... Seria, se ela quiser vir toda semana, não tem problema. Se ela tiver condições... eu tenho novidade. Não tem problema. Só que a pessoa, eu quero que ela tenha consciência de transformação. Eu estou aqui para ajudar, para estender a mão, mas eu quero que ela tenha esse despertar. Não é verdade? Fala aí. Você falou uma vez para mim, qual os seus sonhos? E eu, não tenho sonho. Como assim não tem sonho? Você tem que sonhar. Gente, quando eu vim aqui tratar com o Alessandro há 3 anos atrás... 3 anos já. 3 anos. Passa ligeiro. Eu só estava em casa lavando louça, limpando casa e cuidando da família. E o Alessandro... Que também é nobre, E o Alessandro, você tem que trabalhar fora. Eu, não, meu marido dá conta de tudo e não sei o que, e não precisa. Rita, você precisa trabalhar fora. Como eu apaixonei pelo trabalho dele, a forma dele lidar com as emoções, com as pessoas, eu falei, eu quero isso pra mim. E aí fiz, né, vários cursos, já estou encerrando agora o meu curso de acupuntura e tenho a minha clínica. Mas a novidade que eu quero dizer é que o Alessandro tinha me perguntado qual o seu sonho. E a clínica não era um sonho meu, foi algo que nasceu a partir dele. Mas
o sonho que eu tinha era escrever livros. E ele, por que você não começa a escrever? E aí nessa quarentena nasceu um livro chamado Denúncia e está quase pronto. Já está sendo impresso. É assim, desculpa, porque é motivo, gente, desculpa, eu sou muito emotivo, sabe? É motivo de grande alegria tu ver que uma pessoa está feliz, né? Entendeu? Que está escrevendo um livro. A Rita é teóloga formada em inglês, fala um inglês aí fluente, espanhol mais ou menos, né? Mas assim, ela buscou, entendeu que ela precisava sonhar, porque quem não sonha está morto. Às vezes a gente vive um sonho que não é da gente, é um sonho que é do outro, né? E é sempre tempo, cada tempo é um tempo. Eu lembro que 1 ano e meio atrás eu tive um estresse muito grande. Muita coisa, demanda na clínica, a gente está expandindo e eu quase adoeci mentalmente, fisicamente, eu estafei. E na época a Rita estava conosco, trabalhando, estagiando aqui, trabalhando, e ela cuidou de mim. Falou, Sandro, lembra o que você me falava? Você tem que parar. Então assim, hoje eu tenho consciência que nós, que somos da área da saúde, nós precisamos ser cuidados também. Nós precisamos, e hoje eu vou lá na Rita de vez em quando, até estou precisando ir, né? Mês de junho, desde junho que a gente não se vê. Eu ganhei de presente da Rita aqui uma caneca de aniversário. Olha que coisa linda aqui, gente, ó, personalizada. Os amigos são a família que o coração escolheu. Muito lindo, obrigado, Rita. Eu não tinha ido buscar ainda, porque tu vê, desde junho, e o tempo voa. Então estou precisando ir lá para você colocar no lugar as minhas vértebras, fazer uma acupuntura. E a Rita me ajudou muito numa questão emocional, junto com uma colega que é a Samanta, não? Teve a Sônia no começo e agora a Samara. A Samara, que eu fui lá para tratar uma dor física um dia, e aí eu tinha consciência dessa limitação, bloqueio emocional, e aí cheguei lá, comecei a me apertar, Alessandro, você está guardando uma coisa que não é tu, uma mágoa, um sentimento. E aí eu falei, cara, e tá mesmo, ela disse, você quer guardar isso contigo? Você está fazendo muito mal. Eu falei, não quero. E elas me apertaram nos pontos que até náusea tive. E depois daquele dia eu fui mais pleno, mais feliz. Através de mim já tem 5 pessoas sendo motivado e se tornando terapeutas. Pessoas jovens, né? Porque eu já tenho meus 49, já estou meio caminho andado. Um de 20, de 21 tem uma vida. Tem uma vida. Então nós estamos construindo novos terapeutas, pessoas conscientes que precisam tratar, sabe que precisa tratar no todo, né? E não só uma parte, tipo, manda um braço para um, uma perna para o outro. Não, você é um todo. Com certeza. E assim, Rita, isso é um legado que a gente deixa de procurar fazer as coisas bem feitas. E lógico que a gente precisa das finanças para a gente poder honrar os nossos compromissos, mas assim, é isso que faz a diferença. Então eu sou muito grato pela vida da Rita, da sua família, tá certo? E é isso que faz a diferença, entendeu? É fazer naquele momento, falar o que tem que ser falado, vai caminhando nesse sentido. Então, Rita, muito obrigado, quero que você fique aqui comigo, porque eu vou falar mais um pouco sobre o físico que reflete no emocional. E eu tenho um livro que eu me embaso nisso. Até a Rita comprou, tem um mais novo, o meu já está riscado, marcado. É um livro chamado Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Nós precisamos do médico que emenda, vai lá, que passa o medicamento, mas assim, a consciência da mudança faz toda a diferença. Então esse livro, Linguagem do Corpo, ele fala muitas coisas. E eu vou ler só um trechinho aqui sobre o que o nervo ciático, que comete muitas pessoas as dores, né, que é aquela dor aqui no glúteo que desce, uma inflamação terrível. É lógico, tem pessoas que trabalham pegando peso, precisam perder peso, às vezes está com sobrepeso muito grande. O que o nervo ciático, ele é reflexo do emocional. E eu queria que a Rita também falasse. Não existe na terapia ou na medicina uma verdade absoluta. E é isso que a gente tem o respeito. Cada um tem um jeito de trabalhar, uma maneira, e você usa conforme o paciente ele te permite.
Então o que acontece? A Rita tem algumas técnicas que eu não uso, mas que são interessantes para usar conforme precisa, tá certo? Rita, fala um pouquinho do que tu já trabalhou nas pessoas no emocional, com acupuntura também. Poucas palavras, enquanto eu falo aqui. Bom, você falou da Cristina Cairo, eu lembrei, né, que a lombar, ela está muito relacionada ao medo. Então, às vezes, a pessoa guarda tanto medo por conta da, vamos dizer, a pandemia agora, né? Sim. O medo do futuro, o medo de não conseguir, o medo de não arrumar emprego, o medo de não dar conta. E aí você vai acumulando esses medos e dá o quê? A tal da dor no ciático, enfim. Com certeza. Então aqui eu diz assim, ó, resolvendo os problemas de coluna. Você quer resolver os problemas de coluna? Você precisa resolver os conflitos internos que estão dentro de você. A coluna é a base do corpo. E aqui diz algo muito interessante, ó. O tempo é o nosso melhor amigo. Portanto, tenha calma para controlar a sua ansiedade, tá? Só quando nós assumimos as nossas responsabilidades é que mudamos a nossa história. E do nervo ciático, Rita, aqui ó, ciático é um movimento, é um dos mais dolorosas afecções que tem, tá? É quando a pessoa não está feliz, vivendo da feliz, ela não sente prazer em viver. Olha que interessante. Medo, bloqueios, mágoas do passado. Então aqui, esse livro da Cristina Cairo, aqui no final ela fala: bem-aventurados os que choram, porque deles são os reinos de Deus. É para colocar para fora. Em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus e sua justiça, e tu será acrescentado. Por quê? Nós fomos feitos para ter harmonia com Deus, com a natureza. E nós corremos atrás do vento às vezes. Então nós precisamos estar organizando. O que faz sentido para você? Às vezes o que faz sentido para você não é o que faz sentido para mim. E da vértebra lombar, que é algo extraordinário, é quando a pessoa recusa o amor. Ela quer ser amada, mas ela não, eu não me entrego. Ela é orgulhosa, dor lombar é orgulhosa, medo do futuro financeiro. No início dá tudo certo, mas no período até acontecer, ela tem uma crença limitante em relação a dinheiro. Poxa, ela tem tudo, ela compra, mas ela tem complexo de inferioridade, necessidade de autoafirmação, às vezes não consegue também se entregar sexualmente, tem bloqueios sexuais, entendeu? E as pessoas não se dobram facilmente. Traumas de abuso também. Então, nosso público a gente tem que falar, entendeu? Então, assim, e cervical, dores, é quando a pessoa não sabe dizer não. Ela quer agradar todo mundo, ela é insegura. Então, pegar todo mundo. Nas costas. A mãe, os irmãos. E aí, assim, estou embasado na Cristina Cairo. E eu pude observar ao longo dos anos que a dor na coluna não é só uma dor física, é uma dor emocional. Outra coisa, para quem você não sabe, dor não anda. O cérebro só identifica o maior princípio de dor. Ah, doutor, você resolveu a dor aqui e agora apareceu uma dor lá no pé. Não, aqui aliviou, daí apareceu a que estava menos latente naquele momento, né? Então isso é muito importante. Olha aqui, interessante sobre a hérnia de disco. O que é a hérnia? A hérnia, isso aqui é uma vértebra lombar. A hérnia é um pequeno desgaste, entendeu? Olha aqui, ó, ela é um pequeno desgaste no disco. Esse disco é o núcleo pulposo e ele tem um desgaste. Então ele encosta na raiz nervosa, dá dormência para as pernas, ou se é cervical, dá dormência para os braços, tá? Uma vez disco desgastado, sempre o desgaste. Pode estabilizar. Esse aqui é um disco extruso, é quando estoura, extrusão quando solta, é uma hérnia. Ela vai para fora e encosta na raiz nervosa. Por que às vezes tem tanta essa dor? A hérnia está ali. Só que você ela está fora do eixo, da parte biomecânica. Então ela está espremendo ali, sabe? Então o que acontece, meus amigos?
você precisa, através da quiropraxia, que é uma técnica que ajusta a subluxação, ó, que faz o crack, ó, ajustou, ela sai na hora, é como se fosse uma pedrinha no sapato ali, beliscando. Você tirou, ela alivia na hora, tá certo? A questão do alongamento, né, Alessandro, ajuda muito, porque quando você pendura o peso do seu corpo alongando, você dá mais espaço para a vértebra. Você faz uma tração, uma tração. Então, muita gente tem dificuldade. Você ensina, fala para alongar, fala para se esticar, a pessoa tem dificuldade. Ele vai só comprimindo esse disco cada vez mais. E assim, o que sustenta a coluna? Tem pacientes que têm hérnia, que nós tratamos aqui. A cura é divina, mas aqui a gente tem o alívio da dor. Você está fora do eixo. E aí uma perna fica mais curta que a outra. Uma vez, lembro que eu fui lá, o Orlando puxou uma perna e fez aquele... Você está fora do eixo, teu quadril está torto. O que aconteceu? Estava fora do eixo. Colocou no lugar, o alívio é imediato. Só que o que sustenta essa coluna no lugar? É a musculatura paravertebral, entendeu? A parte do glúteo. O psoas não é só focado na parte lombar ou óssea. O que sustenta a coluna é os nervos também, o psoas, o músculo abdominal, que é o core hoje que a gente fala, né? No shape a pessoa fala o core. Então, se ele está frouxo o abdômen, ele vai forçar. Então a parte biomecânica é igual no carro. Se o carro está desalinhado, ele vai puxar para um lado. A cirurgia da hérnia de disco é o último caso hoje, que é feita, temos bons neuroprofissionais aqui em Brasília, aqui no Goiás também, que estabilizam quando o disco desgastou total. Só que se você tiver hérnia e sustentar sua coluna, fortalecer, você vai ter uma qualidade de vida. Eu tive a oportunidade de prestar serviço na PM do Distrito Federal, e os policiais, eles são fortes, né? Para aguentar, entra, sai de viatura, o cara é operacional, e eles têm desgaste por causa da mochila, armamento. Só que o que acontece? Por que às vezes eles não sentem as dores da coluna? Porque está fortalecida, porque eles têm o TFM, que é o teste físico militar diário ou semanal. Ela está em forma, está cuidando do cardio, tá cuidando. Então isso é de extrema importância. Então, se você não sabe o motivo das suas dores, comece a te observar. Comece a observar seu corpo, comece a observar a sua rotina, tá certo? Eu agradeço a confiança de cada um que ao longo desses 12 anos tem nos acompanhado, temos feito diferença. A gente não resolve tudo, não é verdade? Mas a gente procura fazer o nosso melhor dentro das possibilidades. Outra coisa, homem que usa a carteira, estou sem minha carteira aqui, o homem usa a carteira no bolso direito. É hábito, e amassa aqueles documentos, quebra cartão de crédito. Se você dirigir uma longa viagem aqui, ó, longas viagens com a carteira, você está, é como se tivesse um cálcio, descompensando. Então, é um dos maiores causadores de problema do nervo ciático nos homens. O quê? A carteira por trás aqui. Tira a carteira, bota ali atrás do lado, coloca no bolso lateral. O Jacques já está tirando aqui a carteira atrás, por isso está torto desse jeito aí. Ô doutor, ô meu amigo, rapaz, eu acho que flochou o feixe de mola. Não, vai lá que nós ajeitamos. Não adianta ficar assim não, Jacques. Obrigado, meu amigo Jacques, grande comunicador do Goiás. Nós vamos a partir de agora levar informação através do canal do Instagram Terapia Brinker, Facebook Alessandro Brinker, Terapia Brinker, YouTube, falar sobre saúde, sobre a saúde da coluna. Agora sim, a gente fala em saúde, mas a gente só trata a doença. Estava falando agora há pouco com o teu esposo agora. Nosso foco está na doença, nosso foco tem que estar na prevenção. Uma boa alimentação, uma boa caminhada, uma questão espiritual, dentro da sua denominação, que cada um acredita. Depois você faz um programa só sobre intestino. Sobre intestino, que também... É uma das coisas que mais está matando o povo. Com certeza. Então assim, ó, gente, é muita informação. Essa é a nossa primeira live falando, você sabe o motivo das suas dores da coluna, e que a coluna tem a parte física,
tem diócia, o sistema nervoso central que passa nela, a musculatura e os nervos. E aí do emocional, o ser é complexo. Então te analise, porque nós temos que viver melhor sem dores. Muito obrigado, Rita, pela tua participação. E eu quero convidar meu amigo Jackson, da Rádio Lisboa FM, sempre com você, tá? Aqui vai falar um pouquinho dessa nossa parceria, desse nosso trabalho que abriu as portas. O pessoal estava meio assustado, porque bom, o Brinker lá era mais quieto, agora está mais solto. Gente, não tem nada melhor que a gente estar feliz, que a gente está pleno. E às vezes incomoda isso, não é verdade? Mas assim, gente, esse tempo eu falei, eu vou estar de gaúcho lá na clínica, barbaridade, tchê, esse cara tá maluco. Tô feliz, tô pleno, tô aqui para ajudar a cuidar das pessoas. E se você quer mudar a tua história, você tem uma possibilidade de hoje, não estou satisfeito com isso, o que você pode fazer para mudar? Precisamos de uma atitude, porque a gente pensa e não entra em ação. Jackson, obrigado, Rita, muito obrigado. Agradecer aqui o pessoal, boa noite, agradeço, meu nome é Rita, como ele já falou, trabalho ali na Mais Qualidade de Vida, no Show. Pedregal, e é isso. Obrigado, Rita, muito obrigado. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que são dicas, são bônus valiosíssimos. Jackson, vem pra cá, Jackson. Vem pra cá, Jackson. Isso, Jackson. Senta aqui, Jackson. Meu amigo Jackson. Opa, pessoal, boa noite. Aqui, Jackson, vai lá. Bom, né? Rapaz, é bom demais poder estar aqui, né? Com E certeza. a Rita também falando de coisa boa, saúde, isso também é importante, Com certeza, né? com certeza. Quero também dar boa noite a todos os nossos amigos que acompanham nas redes sociais o nosso trabalho, a nossa dedicação de trazer saúde, cultura. Cultura. Dançar, só que nós não podemos dançar aqui que o povo vai correr. Mas tudo bem, cantar também não. Quero também agradecer o nosso grande amigo que está fazendo essa filmagem. Flávio, grande Flávio. Obrigado, Flávio. Gente, boa noite, eu sou o Jackson Lisboa e hoje é uma satisfação muito grande poder estar aqui pela primeira vez, essa live aqui hoje, na clínica, né? Saúde da Falando coluna. de saúde da coluna, né? Isso também é muito importante, eu já passei por isso há muito tempo, passei 6 meses entrevado, não é fácil. Você perde totalmente os seus movimentos. Pessoal, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer a Deus, aos nossos patrocinadores e Terapia Brinker, a sua coluna no lugar certo. Porque aqui é só coisa boa. A essência é a cultura gaúcha, aliada também à saúde. Gaúchos, gaúchas, amigos e amigas de todas as querências. Um forte abraço e até a próxima com a coluna no lugar certo.